Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nesse domingo de mais um dia de Escola Bíblica Dominical, onde Graças estudaremos a a Deus. lição de número 7, para a glória de Deus nosso Pai. A lição que traz como tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Glória a Deus. É a lição de número 7 e nós temos a alegria de poder participar nesta manhã maravilhosa na presença do Senhor nosso Deus. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe em Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 19. Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 19 é a nossa leitura bíblica em classe. Versículo 14 ao 19 de Efésios. Vamos Glória a então Deus. fazer esta leitura e depois nós vamos entrar nos assuntos. Glória a Deus. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dois distintos povos, que fazem a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E indo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já sois estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos santos e família de Deus. Amém. Amém. Aí é a nossa leitura bíblica em classe da lição de número 7, onde traz como tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Louvado seja Glória a Deus. o nome do Senhor Jesus. E a gente vai observar alguns textos da Palavra de Deus, onde nesta oportunidade nós vamos ver aqui que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Por que reconciliação? Porque nós sabemos, em aulas anteriores, já foi falado, já foi dito, que quando Adão ele peca, que representa toda a raça humana, ele então é separado de Deus, né? Então o homem separa-se de Deus em consequência da desobediência e do seu pecado, conforme Isaías 59, versículo 1 e 2, onde está escrito desta forma. Então houve uma separação, houve agora um distanciamento, o homem perde a comunhão com Deus, mas a lição de hoje vai tratar dessa reconciliação. E quem, por meio de quem veio esta reconciliação? Por meio de Jesus Cristo. Ele é a reconciliação. Além de reconciliar, que é o primeiro ponto, Cristo reconciliou com os homens, Cristo reconciliou os homens com Deus e judeu com os gentios. Isso está em Atos 10, 28. Então Jesus, ele reconcilia os homens na pessoa de Cristo. Em Cristo, ele agora reconcilia porque ele teve este poder, ele é capaz de reconciliar. Louvado Glória a seja Deus. Trazer novamente a comunhão, a amizade com Deus e judeus com gentios. Vamos abrir aí Atos 10, 28. Veja o que é que diz. Atos 10 e 28. Aquele episódio onde o apóstolo Pedro ele é encaminhado por Cristo para pregar a palavra a um gentio chamado Cornélio. Verso 28 diz: E disse-lhe: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem
chame comum ou imundo. Veja que a Bíblia está dizendo, não era lícito. Porque havia dois povos, tá? Então, o povo judeu, certo? E o povo gentil. Gentil são todas as nações, todos os povos, tá? E que os judeus não sentavam-se, não podia participar juntamente com os gentios, porque não lhe era lícito. Então, o Senhor está dizendo, em Atos 10, 28, qual nós lemos, que Jesus vai quebrar, vai reconciliar, não só o homem a Deus, mas também o mesmo poder, a mesma graça, a mesma unção, o mesmo Espírito Santo que caiu em Pentecoste para os judeus, também era necessário que todo gentil também participasse e recebesse também esta maravilhosa promessa. Aí Jesus usa Pedro, que vai à casa do centurião romano Cornélio, que era gentil, e ele, por meio de uma visão a qual Deus lhe aparece, porque ele era justo, temente a Deus, fazia esmola, ajudava os pobres, jejuava, e aí Deus tem um encontro com Cornélio, usa Pedro, que vai até a sua casa, evangelize a ele, e quando Pedro evangeliza Cornélio, toda a sua casa, todos os seus parentes, seus criados, recebem a palavra, eles recebem também o Espírito Santo de Deus. Então Deus estava dizendo naquele momento, eu não faço acepção de pessoas, tanto judeus como gentios, todos são filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa é que pelo sangue de Cristo temos livre acesso. Então está aqui, pelo sangue de Cristo temos livre acesso. Pelo sangue de Cristo temos livre acesso. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Vamos ver isso? Hebreus capítulo 10 e o versículo 19 nos fala a seguinte expressão: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Olha aí, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Por que agora nós temos a ousadia? Deixa eu citar outro versículo aqui, que está em Efésios 2,14, que já foi tema da nossa leitura. 2,14 de Efésios. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Observa uma coisa. Porque Deus de ambos os povos, que ambos os povos são esses? Judeus, gentios, certo? Então todas as nações gentílicas, juntamente com o judeu, Deus fez um só povo. Ambos os povos, um só povo. Não há separação diante de Deus. No templo, lá no templo, certo? No templo, onde Herodes construiu o grande templo, onde havia o lugar santíssimo, lugar santo, e havia os átrios, tá? Nos átrios havia uma separação entre os átrios dos gentios, havia um muro de separação entre os átrios dos gentios, e aí tinha átrios gentios, das crianças, dos velhos, das mulheres, e havia uma barreira, uma parede que separava. Aqui entre o lugar santo e o santíssimo também havia uma parede, havia uma separação, havia um véu, né? Mas a gente leu aqui no versículo 14, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Então essa parede, ela foi derribada através de Cristo Jesus, que reconciliou. Através do sangue, nós temos livre acesso. Agora o acesso está aberto, o caminho está livre, e agora você e eu podemos ter acesso a Deus e adentrar
na sua presença. Ora, vemos aqui também outro episódio, a derrubada da parede, aqui ainda em Atos capítulo 11, versículo 15 ao 17. Vamos rever esse texto. Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. Você pode conferir aí. Do versículo 15. Versículo 15 ao 17. Mais uma vez, está aqui Pedro falando. E quando comecei a falar, ele está explicando para os judeus que quando começou a falar na casa de Cornélio, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Ele está se referindo lá em Pentecostes, quando caiu sobre aqueles que estavam lá, da mesma forma caiu quando Pedro estava falando lá na casa de Cornélio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? Então ele está dizendo, ele está se explicando, de que como Deus deu aos gentios, no caso, na casa de Cornélio, o batismo com o Espírito Santo, que eles achavam que era só para judeu, o judeu achava que era só para ele, só ele tinha essa dádiva, só ele tinha essa graça. Aí Deus disse: não, Jesus veio, quebrou essa parede, derrubou este muro, porque a graça não é só para os judeus, mas é para todo aquele que nele crê, conforme está lá em João 3,16, certo? Então foi quebrada aí esta barreira diante do Senhor. Outra coisa é que Cristo, pelo seu sacrifício, Cristo faz o sacrifício único e perfeito. Jesus fez o sacrifício único e perfeito. Vamos ver Hebreus capítulo 7, versículo 27. Hebreus 7 e 27. Veja só e a gente vai entender o porquê. Hebreus capítulo 7, versículo 27, que diz assim: que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Veja bem. Então, o que é que acontecia no Antigo Testamento? É que todo sacerdote, o sumo sacerdote, ele viria oferecer a Deus, adorar a Deus no templo. Primeiro, ele oferecia, antes de entrar nesse ambiente aqui, ele oferecia sacrifício, primeiramente por ele, pelos seus pecados, certo? Para depois oferecer um sacrifício em prol da nação de Israel. E isso era com frequência. E uma vez por ano, ele entrava aqui no lugar santíssimo, uma vez por ano. Mas todos os dias era necessário fazer sacrifício. Tinha sacrifício de manhã e sacrifício à tarde. Mas era constante. Mas a gente leu, e aqui está dizendo o seguinte: Cristo fez o sacrifício único, uma vez só. E perfeito, porque não há mais necessidade de se refazer sacrifícios constantes. Não tem mais o porquê. Porque ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Cordeiro, certo? Ele é o próprio sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele faz o sacrifício uma vez só, certo? Ele faz sacrifício. E qual é o sacrifício? A morte de cruz. Então o sacrifício é morrer em morte de cruz. E por que perfeito? Porque o seu sangue nos deu a garantia, o seu sangue nos deu a oportunidade, conforme nós lemos em Hebreus, no capítulo 7 e 27, que nos abriu, né? Aqui 10, 19,
que ele nos abriu e tirou a parede da separação. Então o sangue de Cristo é perfeito, é um sangue imaculado, sem mancha, sem pecado. Por isso que foi único e perfeito. Então, quando ele vem, ele morre lá no Calvário, Jesus Cristo dá a sua vida aqui no Calvário, aqui a parede da separação, está escrito lá entre os 7 sinais que acontecem, que o véu se rasga de alto a baixo. Então a parede de separação agora é quebrada, porque o sacrifício único e perfeito de Cristo agora não tem mais necessidade de fazer mais sacrifício. Cessou os sacrifícios, porque Cristo é, como quando ele vai ser batizado ali por João Batista ele fala para ele e para o povo que ali estava presente, dizendo: eis que está entre nós, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Então uma vez só, único e perfeito. Aí Romanos 8:1 diz: porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, graças a Deus por este sacrifício. Louvado seja Deus. Na lição nós temos o ponto, vou adiantar alguma coisa. O ponto 3 fala: pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. Então, Jesus suportou a cruz. Vamos lá? Hebreus 12, versículo 2. Hebreus 12, verso 2. Olha aí. Jesus, pela cruz, reconciliou-nos com Deus. Hebreus 12, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Ele suportou a cruz. Já pensou? Se fosse você, se fosse a minha pessoa, nós não suportaríamos. Primeiro que nós não tínhamos estrutura nenhuma para carregar aquela cruz. Mas ele tinha, aleluia, toda a sua estrutura. E ele foi levado e ele suportou por causa de você, por causa de nós, para nos reconciliar com Deus, por estarmos distantes de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A outra coisa é que Jesus se fez maldição por nós. Gálatas 3:13. Jesus se fez maldição por nós. Gálatas 3:13. Que diz assim: glória a Jesus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele se fez. Glória a Deus. Se fez maldição. Ele não tinha maldição nenhuma. Não tinha culpa nenhuma. Mas ele se fez. Ele deixou a sua glória. Filipenses capítulo 2, versículo 7 e 8. Ele não usou de usurpação ser igual a Deus, mas tomando forma de homem, humilhou-se a si mesmo, né? E se fez homem. Glória a Deus. Maldição por nós, porque todo aquele que leva o madeiro é maldito. Então, glória a Deus, que ele levou por nós. Jesus levou a sua cruz. João 19:7. Jesus levou a sua cruz. João 19, versículo 7. Veja o que é que diz. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus levou a sua cruz. João 19:7 diz: responderam-lhe os judeus: não temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Está vendo aí? Porque segundo a nossa lei deve morrer. Ele leva a sua cruz.
ele não negligencia, porque todo condenado que era ser crucificado pelos romanos teria que levar o instrumento da sua morte, no caso, a cruz. Ele levou a sua cruz. Jesus nos reconciliou com Deus. Jesus nos reconciliou com Deus. Colossenses 1:20. Colossenses 1:20. Vamos ver o que é que diz. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 20. Glória a Deus. Capítulo 1, número... Colossenses 1:20. Olha o que diz. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão fora na terra, como as que estão nos céus. Então Jesus reconciliou com Deus, nos reconciliou com Deus. É em Cristo. Tudo vem através de Jesus. Jesus levou os nossos pecados no madeiro. 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24 vai dizer assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Coisa maravilhosa, né? Olha aí, nós fomos, levou sobre nós os pecados, como está escrito aqui, no seu corpo, os nossos pecados madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver. Então ele toma o nosso pecado, ele assume o nosso papel, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos agora a ousadia de ter uma vida vitoriosa em justiça com Deus nosso Pai. E diz, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Também Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Vai nos falar também. 13 e 14. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Está vendo aí? Coisa maravilhosa. Jesus levou nossos pecados, levou nossas culpas, levou nossas dores, cravando a nossa dívida, que era incalculável, impagável, mas ele achou, aprove a ele nos reconciliar, pagando o nosso preço, rasgando a nossa dívida. E para finalizar, Jesus, o mistério da reconciliação. Jesus é o mistério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20. Capítulo 5, de 2 Coríntios, do versículo 18 ao 20. Capítulo 5. Capítulo 5. Que diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos
reconcilieis com Deus. Glória a Deus. Então, como a gente pode reconciliar com Deus? Porque Ele já fez tudo. O plano já foi executado. Glória a Deus. Já foi traçado, já foi feito. Glória Então, a Deus. como que você pode reconciliar com Deus? Aceitando a Jesus, Glória aceitando a Cristo, seu Filho, o Filho de Deus, como seu único e suficiente Salvador. Então, você pode fazer isso hoje ainda, neste momento, né? Então, nós fomos reconciliados, o Ministério da Reconciliação. Glória a Deus. O Ministério da Reconciliação, conforme está aqui em 2 aos Coríntios. Então, aí está a lição de hoje. Cristo é a nossa reconciliação. Jesus é a chave, tá? Ele é a chave. Glória a Deus. Ele, por isso que a Bíblia diz que lá em Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 5, já no final, ele diz assim, que sem mim nada podeis fazer. Então tudo está em Jesus, a reconciliação está em Cristo. Então louvado seja Deus, porque Ele nos deu a oportunidade de fazermos novamente, sermos amigos de Deus, temos a amizade com Deus, através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, fomos reconciliados com Deus. Então que Deus te abençoe por mais esta aula, por mais esta lição, e que no próximo domingo nós estejamos aqui mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Para a lição de número 8, segundo Deus e a sua boa vontade, estaremos aqui mais uma vez. Então quero agradecer a sua participação, quero agradecer a sua audiência. Não esqueça de dar seu like, seu joinha, seu gostei, ajude o nosso canal, o canal Esperança, para a glória de Deus, nosso Pai. Então que Deus te abençoe, a você, toda a sua casa e toda a sua família, e até o próximo domingo, se Deus permitir e quiser. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus.